Olá, eu sou Andréia Vilar, a psicóloga do Boa Hora, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a importância de cuidar da sua saúde mental na gestação. As questões emocionais da gestação, do parto e do puerpério são amplamente reconhecidas hoje. A gente já sabe que essa é uma fase de transição muito grande para a mulher, então a gente precisa prestar mais atenção às questões emocionais. Toda mulher, quando engravida, seja uma gravidez planejada ou não, desejada ou não, ela fica em dúvidas se quer passar por aquilo. Isso a gente chama de ambivalência. Então, ora a gente quer estar grávida, ora a gente não quer. Ora a gente quer aquele bebê, ora a gente não quer. Ora a gente pensa que vai ser muito feliz, ora a gente se arrepende de ter tomado aquela decisão. E isso acontece, inclusive, durante a maternidade, não somente na gestação. E todas as mulheres passam por isso. Se a gente tem um companheiro ou uma companheira, a gente tem medo de ter que fazer tudo aquilo sozinha. Se a gente é mãe solo, a gente fica apreensiva com o que vai acontecer por estarmos sós. Se a gente tem rede de apoio, a gente fica com medo deles não serem o que a gente espera. Se a gente não tem, a gente tem medo também. Então, essa fase da gestação, ela é regada de medos, de angústias, de expectativas. Por isso que é tão importante a gente dar uma olhadinha pra gente mesmo. A literatura científica indica que o período da gravidez e do puerpério são os dois períodos de maior prevalência de transtornos mentais nas mulheres. Principalmente nos primeiros e terceiros trimestres da gestação e nos primeiros 30 dias do puerpério. As alterações psíquicas na mulher vão depender de fatores orgânicos, conjugais, familiares, sociais, enfim, até questões próprias da gestante. Não tem como a gente definir um só motivo e uma só razão. Cerca de 1/5 das mulheres no período da gestação e do puerpério apresentam depressão. Isso é um número muito alto. E sabe o que é pior? A maioria delas não são diagnosticadas e nem tratadas. Então vamos lá. Andréia, como que eu consigo identificar transtornos mentais na gestação? Ok, vamos lá. Cada fase da gestação, ela traz algumas alterações, não só físicas como psíquicas, também que a gente precisa prestar atenção. Então, no primeiro trimestre, a gente tem os tão conhecidos enjoos, as náuseas, a sonolência, muitas vezes aversão a algum alimento ou então desejos muito fortes por alguma comida específica, né? E psiquicamente a gente traz medo de abortar, né, que permeia principalmente até a 14ª semana, né, da gestação. Então a gente sempre tem medo de abortar. A gente não se sente ainda grávida, a gente engorda um pouco, de repente uma calça não fecha, mas a gente ainda não tem uma barriga de grávida, então isso causa confusão na mulher. E basicamente angústias relacionadas a como será aquela gestação e se não foi uma gestação planejada nem esperada, como que as coisas vão acontecer dali para frente. O segundo trimestre, ele é conhecido como a viagem de cruzeiro, tá tudo muito tranquilo, tá tudo bem. Normalmente é o trimestre que dá menos efeitos, né? Mas de toda forma, a barriga continua crescendo, é a fase que os movimentos fetais começam a acontecer, então a mulher tem certeza que aquele bebê é um bebê real, né? Diferente do primeiro trimestre, que ela ainda não sentia ele mexer. Mas também há uma mudança no esquema corporal. Então, aumento ou diminuição da libido, do desejo sexual, do desempenho sexual, entre outros fatores, é o que geralmente traz algumas angústias para a gestante no segundo trimestre. E por fim, no terceiro trimestre, além dos desconfortos físicos como azias, dor nas costas, incômodos e dificuldade para dormir, porque o seu corpo já está bastante grávido, né? Além disso tudo, entra medo e apreensão com relação ao parto.
né? Então, normalmente a gente tem medo de alguma coisa ruim acontecer com a gente, com o nosso bebê. A gente tem medos e angústias relacionados ao que vem depois desse parto, porque aí a gente começa a pensar em como que vai ser a maternidade em si, além de desejo, aquela ambivalência que eu falei no início, desejo de continuar com aquilo ou não. O que é importante da gente prestar atenção é que cada gestante vai vivenciar tudo isso da sua maneira, de uma maneira única. As experiências são únicas, as mulheres são únicas. O que a gente precisa prestar atenção é na intensidade dessas questões, na intensidade dos desconfortos. Porque se estiver muito desconfortável, se os sentimentos estiverem muito exacerbados, sentimentos de tristeza, né, de desamparo, então a gente precisa buscar ajuda, tá? Então a rede de apoio tem que estar alinhada com essa gestante e a gestante também tem que estar muito conectada consigo mesma. Todos os nossos maiores medos aumentam durante o período da gestação. Então, é comum que a gente precise de mais do que a gente precisava antes. E não tem nada de errado nisso. Acolha seus sentimentos, acolha o que você está sentindo, as angústias que você está vivendo e procure ajuda. Procure ajuda sempre. Apoio psicológico é fundamental durante a gestação, o parto e o puerpério. Então, vamos fazer terapia, ou um pré-natal psicológico, ou pedir uma ajuda a uma roda de mulheres, enfim, qualquer coisa que faça você trabalhar essas questões com um profissional qualificado para poder passar por esse momento de maneira mais leve possível. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o canal, vão até o Instagram da clínica, a gente está sempre colocando muito conteúdo legal para vocês. Um beijo!